Seja diferente. Olá a todos, hoje é quarta-feira, o dia mais feliz da semana, porque nós estamos aqui juntos, mais um vídeo saindo do forno. Eu quero agradecer a todo mundo que tem comentado, que tem compartilhado, você que tem ajudado a fazer com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. Eu quero que você não se canse, os homens do Senhor não se cansam, pelo contrário, eles trabalham. Então que você possa trabalhar aí com o seu dedo. Manda esse vídeo para o maior número de pessoas para que todos possam receber um alimento sólido que edifica e que traz herança. Você sabe, se você não acompanhou o vídeo da semana passada, eu quero que você pare tudo. Primeiro assiste o vídeo da semana passada, porque hoje é continuação desse vídeo. Então que você clique aí no botão para que você volte e assista o vídeo da semana passada. Eu estou numa série de 3 vídeos onde eu estou aqui falando sobre a história de José. E nesse vídeo, no final do vídeo, na verdade, no último vídeo eu falei muito sobre, terminei falando sobre nós sermos diferentes, sobre você usar o casaco. Se não está entendendo nada que eu estou falando, vai lá e vê o vídeo. Mas eu quero começar esse vídeo falando do maior exemplo que nós temos, Jesus Cristo. Jesus Cristo foi diferente. Se nós formos estudar quem foi Jesus, não tem ninguém que foi igual a ele. E nós temos que pensar que nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Então, como eu disse no outro vídeo, eu vou pegar esse link, você tem que ser diferente. E é isso mesmo que eu quero dizer. Jesus, ele era diferente. As pessoas, esse cara, quem é essa pessoa que fala por parábola? Quem é esse cara que faz milagres, que fala com perguntas, que cura, que anda, que exorta, que ensina? Jesus, ele era diferente de tudo que existia e de tudo que existe até hoje. Ele é graça, ele é verdade. Enfim, nós devemos trazer isso para as nossas vidas e nós devemos ser diferentes. E quando eu falo de ser diferente, eu quero que você faça um parênteses aqui, porque eu conversei com algumas pessoas que viram o vídeo passado e falaram assim, não, mas eu sou diferente, eu uso uma roupa diferente, eu uso um cabelo diferente. Eu não estou dizendo dessa diferença, não estou dizendo de uma diferença de um estado físico. Eu não estou dizendo de uma diferença de uma veste, de uma roupa, de uma cor de cabelo. Não é isso que nós estamos falando. Eu estou falando sobre diferença de substância. Exatamente isso. Não estou falando de uma diferença de um estado. Mesmo porque a gente que conhece um pouco de pessoas, você sabe, quando uma pessoa quer ser muito diferente na sua aparência, na verdade ela tem algum bloqueio. Aquela pessoa que quer ser muito, ela quer chamar atenção por alguma carência que ela tem, que provavelmente é alguma carência na sua infância. Então, para a gente entender essa carência na vida adulta ou na juventude, a gente tem que olhar para a infância. Como é que foi a infância com essa criança? Provavelmente essa criança tem algum bloqueio com seu pai ou com a sua mãe. Mas não é disso que eu quero falar. Estou falando sobre uma diferença na substância. Então, nesse vídeo, o próprio tema diz isso, seja diferente. Não tenha medo de ser diferente. E você tem que ser diferente porque você tem um chamado diferenciado. Você tem um sonho dado por Deus diferente da maioria das pessoas. E nós precisamos entender isso, entender que essa diferença não é algo ruim, é algo positivo. Como eu estava falando no primeiro vídeo, quando nós entendemos isso, quando nós colocamos o nosso casaco e quando nós assumimos ser diferente, as pessoas não vão gostar. As pessoas não vão entender a princípio que isso acontece. Eu posso dar um exemplo. Você conhece alguém que já decidiu fazer dieta? A pessoa estava gordinha, ela fala assim, não, vou fazer uma dieta agora. Aí ela sai para comer com os amigos e fala, não, não vou comer porque eu estou indo de dieta. Os amigos falam, ah, não vai comer. Como assim não vai comer? Não vai estar com a gente? Porque a pessoa resolveu ser diferente. As pessoas não entendem aquele propósito, as pessoas não entendem aquilo. As pessoas falam, não, você era mais legal quando você era gordo, você era mais legal quando você comia 30 hambúrgueres, você era mais legal quando tomava 3 litros de Coca-Cola, era mais legal quando você, sabe, rolava por aí. As pessoas não entendem que a pessoa teve um propósito, teve uma missão, teve algo a mais pelo que lutar e decidiu ser diferente. Eu estou trazendo um exemplo simples aqui numa dieta, mas você pode levar isso para qualquer área da sua vida. Toda vez que uma pessoa diferente se posiciona, ela vai causar uma estranheza nas demais pessoas. E se é assim para dieta, queridos, se é assim para dieta, para comida, imagina quando se trata de propósito de vida, imagina quando se trata de destino. Se uma pessoa decide ser diferente, ter um destino diferenciado, viver um sonho diferenciado, não pense que vai ser tudo flores, não pense que as pessoas vão financiar, como eu já disse, não pense que as pessoas vão apoiar, não pense que as pessoas vão bater palma, não. Infelizmente, a maioria das pessoas não estão prontas para ter em seu meio uma pessoa diferente, uma pessoa determinada, uma pessoa ousada, uma pessoa que não é diferente de estilo, mas é diferente de substância. Só que se você está ouvindo esse vídeo, é para você que eu estou falando.
É para você, é você que tem que entender isso, porque você não tem a mesma substância dos demais. Você é escolhido, diz a palavra de Deus. Você é separado. Diz que o seu espírito foi amado por Deus antes da fundação do mundo. Então nós já somos por natureza diferenciados. Não cabe a nós agora vivermos numa sociedade onde a gente fala, não, eu vou tentar me nivelar pela média das pessoas. Não tem como. Uma pessoa que faz isso é porque ela não conhece a sua identidade, ela não conhece a sua origem, ela não sabe quem ela é diante de Deus, não conhece nada sobre o plano da criação. Uma vez que eu fui criado diferente dos outros, eu não tenho como eu querer me tornar igual aos outros. Você tem que ter isso, seja diferente. Não tenha medo de ser diferente. Ser diferente, eu sei que é doloroso muitas vezes. Ser diferente, eu sei que não vai agradar, como eu já disse, o maior número de pessoas. Mas se você não tiver essa ousadia, você vai ser nivelado pelo nível da média. Você vai ser nivelado por baixo e você não vai conseguir, transformar a sua mente, renovar a sua mente pela transformação. Aquilo que fala em Romanos 12, você não vai conseguir viver e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se você não vai ter a força de renovar a sua mente, os seus pensamentos. Então não tenha medo, seja diferente. Nós cristãos devemos ver diferente, nós cristãos devemos pensar diferente, nós cristãos devemos comer diferente, nós cristãos devemos nos vestir diferente, nós cristãos devemos ser diferentes no modo de pensar, no modo de agir, no modo de entender as coisas. E mais uma vez eu bato na tecla, não é diferente de roupa, não estou falando aqui de ritos, costumes, essas coisas, não estou falando disso, estou falando diferente de substância. Nós não somos como os demais. Se você bate no peito e você fala, não, eu sou um servo de Deus, eu sou um cristão, eu sou um evangélico, sabe? Então, se você é um evangélico, você deve viver pela causa do evangelho. Você deve viver as boas novas de grande alegria, é isso que é o evangelho. Só existe um evangelho, diz o apóstolo Paulo, a sã doutrina, a graça de Deus. Ora, se eu me coloco num quadrado, me posiciono, já falando sobre isso, como um cristão, eu devo assumir essa identidade. E essa identidade não é igual aos demais. Ela é diferente. Eu digo mais uma vez, seja diferente. E voltando à história principal dessa série, a história de José, muitas vezes as pessoas pensam que a história de José é uma história motivacional, é uma história de perseverança. Sempre que você for desistir, lembre-se dos seus sonhos. Sempre que você estiver para desistir, lembre-se que você tem um sonho. Viva esse sonho, corra atrás do seu sonho. Não é muito isso que a história de José nos ensina, por mais que as pessoas usem a história dele para motivar as pessoas. Não tenho nada contra isso. Mas a história de José é muito mais do que uma história de motivação. É uma história de alguém diferenciado. José era algo diferenciado. Então, muitas vezes as pessoas não batem nessa tecla, elas batem naquela tecla. Não, se você tem um sonho, corra atrás do seu sonho. Se você foi ao fundo do poço, existe um palácio te esperando. Mas uma vez eu digo, não tem problema você usar isso para você dar instrução ao povo, mas nós temos que olhar a essência da história de José. José era diferenciado. Mais uma vez eu digo para você, seja diferente. E eu quero chegar no ponto da história de José, onde todo mundo fala, não, José era um sonhador, José tinha um sonho. Sim, ele tinha um sonho, mas abre um parênteses aqui, pega isso e grava no seu coração. Para tudo, José não pediu um sonho para Deus. Deus deu um sonho a José. É isso mesmo. E isso muda a história completamente, porque não foi José que foi bater lá e falar, Deus me dá um sonho. Não foi isso que aconteceu. Deus deu um sonho a José. E isso muda completamente a história, isso muda completamente o destino de José. Isso foi o que mudou drasticamente o destino de José. Porque o sonho não foi algo que ele pediu, foi algo que ele recebeu de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque um sonho, muitas vezes, ele pode se tornar uma distração. Você vai falar, como é que você está falando de sonho? O sonho vai se tornar distração. Exatamente isso. Depende do sonho. O sonho de José não foi o sonho que ele pediu, foi um sonho que ele recebeu. Hoje nós vivemos pessoas que pediram sonhos para Deus, pessoas que pedem, Senhor, faz isso, pessoa, me abençoa aqui, me faz aquilo aqui. E este sonho, ele pode se tornar uma distração para o real sonho que Deus tem para a sua vida. Então você tem que ter muita intimidade, muita clareza com Deus e entender que sonho é esse que você está lutando? Que sonho é esse que você está pedindo? Que sonho é esse que você está buscando? Esse sonho foi você que pediu ou esse sonho foi Deus que te deu? Porque isso vai mudar completamente o destino, isso vai mudar completamente o final da história. José não pediu um sonho, José recebeu um sonho de Deus. Então, voltando à história de José, o que ele fazia? José falava toda hora para os irmãos, eu tenho um casaco. Olha o meu casaco que meu pai me deu. Falava do sonho que ele tinha recebido. Ele falava, olha, os feixes de trigo vão se curvar. Depois ele falava das estrelas. José falava o tempo inteiro do sonho que ele havia recebido de Deus. E os irmãos dele odiavam ouvir essa história. Os irmãos dele não suportavam ouvir isso, tanto que eles pegaram José e falaram, vamos jogar esse cara no fundo do poço. E jogaram. Mas alguém teve uma melhor ideia, falou, não, a gente pode lucrar com ele. Ele não é tão imprestável assim, ele não é só chato. Vamos pegar ele e vamos vender por 20 moedas.
Então os irmãos de José odiavam ouvir o sonho dele, odiavam ver José, odiavam estar na presença de José. Mas aqui está a grande lição. A Bíblia é sábia e a Bíblia diz assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Com certeza, todas as coisas estavam cooperando para o bem de José. Então, mesmo José falando do seu sonho, mesmo José não tendo talvez entendimento que aquele sonho era algo dado por Deus, e ele falando aquilo, não, porque eu tive um sonho, colocando sempre o eu, sabe? E aquilo ia causando uma raiva nos seus irmãos. Mesmo ele fazendo tudo isso, isso tudo cooperou para o final da história dele. E é para lá que a gente vai agora, indo para o final da história de José. Todas as coisas cooperaram na vida de José. Deus usou todas essas situações na vida de José. Deus usou o fato dele ter causado raiva nos irmãos por causa do casaco, por causa dos sonhos, depois ele ter sido jogado no poço, depois ele ter sido vendido, depois ele ter sido, ido para a casa de Potifar. Deus usou tudo isso para cooperar para um fim proveitoso na vida de José. E aqui eu quero voltar ao começo da história. Como assim Deus usou tudo isso? Isso é claro, talvez isso seja óbvio, mas eu quero que você entenda, tudo cooperou, o fato dele ser diferente cooperou para ele viver aquele sonho. O fato dele ter usado aquele casaco cooperou para ele ter confiança lá na casa de Potifar. O fato dele ter sido odiado pelos seus irmãos cooperou. O fato dele ter falado do seu próprio sonho incansavelmente cooperou. Ou seja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos que ter esse entendimento. O fato de nós sermos diferentes coopera para o bem da obra de Deus, coopera para o nosso bem. Por mais que às vezes a gente não entenda, não, mas eu sou muito diferente. Não importa o que você veja, você não é guiado por vista, você é guiado pela fé. O fato de ser diferente talvez vá cooperar para um propósito muito maior do que você imagina. Mas eu sou muito diferente. Que bom, isso vai cooperar para um propósito ainda maior do que você para e pensa. Só José era só ele era muito diferente. E essa estranheza toda dele aos olhos dos seus irmãos fez com que todo o processo que ele passou, a venda dele, ser jogado no poço, ser ido para casa de Potifar, tudo isso cooperou para o destino que Deus tinha para a vida dele. Mais uma vez eu falo para você, seja diferente. Eu quero que você pense comigo, não existe nenhum relato na Bíblia, se você for ler a história, que no momento de dificuldade, no momento que José foi jogado no poço, no momento que José foi vendido, ele se lembrou do sonho, José parou, refletiu, lembrou do sonho que Deus tinha dado e ele teve força e ele lembrou do seu propósito e ele venceu. A história não fala disso, a história fala o contrário, a história fala que o sonho estava seguindo José. José não estava seguindo o seu sonho, era o sonho que estava seguindo ele, porque Deus havia dado esse sonho a ele. Então, no momento de dificuldade das nossas vidas, muitas vezes a gente não vai lembrar do sonho, a gente não vai parar e falar, nossa, mas eu tenho um sonho para minha vida. Não. Se você estiver num momento de dificuldade, você segue a Jesus Cristo. E quando você segue a Jesus Cristo, o sonho que Ele colocou para a sua vida te segue. Esse é o processo das coisas acontecerem. E é nesse final de vídeo que eu quero que você entenda isso. Talvez você esteja vivendo isso, lutas, dificuldades, levantes na sua vida. Não fique pensando no fim, só no sonho. Pense em Jesus Cristo, porque quando você começa a seguir o seu mestre, as coisas começam a ir para o seu devido lugar. Quando José começava a olhar para Jesus, quando José colocava os seus olhos em Cristo, o sonho dele, o sonho que Deus havia dado a ele, começava a seguir ele em todos os seus caminhos, levando ele até o seu destino final. Então preste atenção nesse insight. Eu não sigo o meu sonho, eu sigo Jesus Cristo. Eu não sigo o meu sonho, eu sigo Jesus Cristo. E quando eu sigo Jesus Cristo, os sonhos que Ele me deu me seguem. Isso muda toda a história. Então que você pare agora, no momento que você está na sua vida, de perseguir talvez o seu sonho. Comece a perseguir a substância real da sua vida. Comece a seguir Jesus Cristo. Coloque os seus olhos no autor e consumador da sua fé. Porque quando você fizer isso, os sonhos que Ele tem para você começarão a seguir você. E você vai começar a viver o propósito que Deus tem para sua vida. E as coisas vão começar a fazer sentido. Os seus problemas vão diminuir. Eles não vão desaparecer, mas eles vão diminuir. Você vai ter mais clareza de raciocínio. Você vai entender que você está vivendo num processo onde você está seguindo o seu mestre. E o fato de você seguir o seu mestre faz com que todas as coisas que ele sonhou para você te sigam e elas aconteçam e te coloquem no seu destino final, que é um destino de sucesso. Eu quero terminar esse vídeo deixando esse insight para você. Os sonhos me seguem quando eu sigo Jesus. Que você possa parar agora de seguir os seus sonhos e que você comece a seguir Jesus Cristo, porque quando você seguir Ele, todas as coisas vão cooperar para o seu bem, todos os sonhos que Ele sonhou para você vão se realizar na sua vida, você vai ter alegria plena, você vai ter felicidade, você vai ter constância, você vai ter a paz que excede o teu entendimento e você vai entender o processo que você está vivendo. Curte esse vídeo, manda para o maior número de pessoas, lembrando que semana que vem sai o último, terceiro vídeo dessa série. Se você não viu o primeiro, vai lá e vê, ainda dá tempo, mas que você possa estar junto aqui
fazendo o seu trabalho, mandando esse vídeo para o maior número de pessoas, comenta, dá like e tamo junto, Exército da Graça. Vamos que vamos, é nóis.